Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Zerocast. Hoje temos uma convidada muito especial que une duas áreas fundamentais para o sucesso no mercado financeiro: psicologia e trading. Seja muito bem-vinda, Danusa. Obrigada, tudo bom? Como é que você tá? Como que vocês estão? Tudo bem? Tá ótimo. Danusa, você já me contou um pouquinho da sua trajetória, que começou na psicologia, passou Sim, na psicologia mesmo, você passou ali pelo Exército, pelo Sebrae e isso, agora atua no mercado financeiro. Conta pra gente aí sim. um pouco dessa jornada, como ela aconteceu e o que levou você ao mercado financeiro. Ah, legal. Bom, eu me formei em psicologia em 97. E quando eu estava nessa época, ainda não, a psicologia, assim, era vista, para você ver minhas amigas de sala, elas eram esposas de pessoas ricas que às vezes se sentiam meio perdidas emocionalmente e resolviam fazer psicologia. Ou seja, era uma profissão que não era muito reconhecida no Brasil, né? Se a gente olhar bem, nós vimos que a psicologia começou a ser reconhecida aqui no Brasil agora, depois da pandemia. Algumas pessoas até tinham vergonha de falar que passava no psicólogo. Então, me formei em 97 nessa circunstância do Brasil com a psicologia. E quando eu me formei, eu percebi que, por não ser tão valorizada a psicologia, o psicólogo ele não ganhava muito bem. E eu já gostava de dinheiro naquela época, né? Não pelo dinheiro em si, mas pela qualidade de vida, né? Eu sempre foquei em ter um bom salário para ter qualidade de vida. E aí eu comecei a procurar quais as áreas da psicologia que eu poderia atuar, que eu obtivesse um retorno financeiro mais aceitável, que pudesse fornecer qualidade de vida para mim e para minha família. E eu descobri que era nas Forças Armadas, trabalhando como oficial temporário. E aí foi para lá que eu fui. Fiquei um tempo tentando e entrei na aviação do Exército Brasileiro. Entrei como oficial temporária, eu entrei como aspirante, saí como primeiro tenente. E eu trabalhava na segurança de voo, onde o fator emocional é o principal foco lá no Centro de Instrução de Aviação do Exército. Então, eu trabalhava com a prevenção de acidentes aeronáuticos e a psicologia é assim, se nós identificássemos algum padrão de comportamento que representasse risco para a segurança de voo, nós tínhamos que informar imediatamente e esse piloto ou esse mecânico, ele era afastado do voo, né? E até que ele pudesse estar em condições para ele voltar a pilotar ou a fazer as manutenções da aeronave. Nessa época, eu fiquei lá durante 9 anos. E nessa época foi onde eu consegui, 7 anos, na verdade. E nessa época foi onde eu consegui aprender muito mais sobre a parte de treinamento, desenvolvimento, um treinamento com foco em práticas para a prevenção, né? Por quê? Eu fazia parte do CENIPA, que é o Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. Então, para isso, você tinha que fazer um curso e você é perita em investigação. Eu era perita em investigação de acidentes aeronáuticos no fator humano psicologia, trabalhando para a aviação do Exército. E lá, o que eles sempre primam pela prevenção. Então, hoje, se você perceber, Marcos, todo tipo de acidente, você pode prestar atenção, todo tipo de acidente que é noticiado, eles falam, o CENIPA está investigando, o CENIPA está investigando, porque eles são os responsáveis por investigar todos os acidentes no Brasil. E por quê? Para sempre propor estratégias preventivas. Nunca é punitiva, é sempre preventiva. Isso me ensinou muita coisa, me trouxe um olhar diferenciado para a parte da psicologia, uma psicologia mais proativa, uma psicologia mais de promoção da saúde mental. E eu saí de lá, entrei para trabalhar no Sebrae de São Paulo, também com comportamentos empreendedores nessa área. E eu participava, eu era facilitadora, onde trabalhava diretamente no treinamento de empresários e microempresários para o desenvolvimento de características empreendedoras. E o que é interessante nisso tudo, né, que tem em comum? Que
todo tipo de comportamento que você pretende mudar, ele pode ser mudado. Para isso, basta querer e seguir algumas técnicas de treinamento. E aí, no Sebrae mesmo, eu saí da parte na parte de frente, né, quando eu trabalhava com treinamento especificamente, dando treinamento para empresários e microempresários, e fui trabalhar na gestão de pessoas, na educação corporativa, fazendo ali todo o preparo, dando suporte técnico para os facilitadores que estavam à frente. Então, assim, minha vida foi mais de 20 anos aí, né? Mais de 25 anos focada em treinamento e desenvolvimento. E enquanto eu estava no Exército, na polícia, no Sebrae, eu vi uma notícia uma vez na televisão, uma senhora que ela morava numa cidade do interior do Brasil, não lembro em qual estado. E ela deu uma reportagem assim: eu tiro o sustento da minha casa, meu e do meu marido, na Bolsa de Valores. E ela morava numa cidade do interior com pouquíssimos recursos de informação, né, de internet, de inovação. Eu falei, gente, que maravilha! Ela trabalha no mercado financeiro, ela tira dinheiro do mercado financeiro. E, querendo ou não, a gente tem uma série de recursos aqui, né, quando a gente está numa capital, e acaba não desfrutando disso. Assim, claro que não de forma comparativa, pejorativa, mas de uma forma que, poxa, a mulher tem uma visão além, né? Assim, o que, que eu estou fazendo com tudo, com toda essa facilidade que eu tenho aqui à mão, né? A B3 eu pego um Uber, 10 minutos eu tô lá, por exemplo, né? O metrô me deixa na porta. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Foi aí que eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro. E eu comecei a estudar da seguinte forma: eu é, fazia nas férias que eu tirava das empresas, eu fazia cursos de imersão, porque na época que eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro, lá por 2012, 2013, ainda não tinha simulador. Então, o que eu tinha que fazer? A gente tinha que deixar um dinheiro ali no local, na escola onde estivesse fazendo o curso, e a mesa controlava os meus trades. Era assim que a gente treinava, né? O nosso simulador era na real, na pauleira mesmo, né? Vida louca. Então, foi assim que eu comecei a estudar. E quando eu saí do Sebrae, né, em 2016, eu falei, eu vou me dedicar a isso. Fiz assim, trabalhei em algumas outras partes de treinamento, mas aí falei, não, vou me dedicar ao mercado financeiro. E foi então que eu conheci um analista, né? Eu não sei se pode falar o nome, pode? Pode falar o nome, claro. Eu conheci um analista que, inclusive, já veio aqui no podcast, Aí. o Charles Nader, Ó, e ele me chamou para trabalhar com ele. Ele falou, Danusa, você é psicóloga e é trader, então é um campo que precisa muito, e eu sempre falo isso para ele, a culpa é dele, né, de eu ter feito, construído aí quase 10 anos nessa área trabalhando com traders, e fazendo esse trabalho assim que para mim eu amo, né? Eu adoro o mercado financeiro e a psicologia, que tem tudo a ver. não, legal. Ó, tem muita coisa pra gente abrir aqui já. Tem muito, me criou várias curiosidades. Primeiro, Tá. é engraçado porque a gente sempre vê alguns acidentes aéreos. é, Por exemplo, aquele do mais um pouco não tão recente, mas lá na China que o avião caiu de bico e aparentemente foi uma situação dessa aí do piloto. E a gente fica pensando, caramba, como é que os psicólogos conseguem identificar uma situação? Porque só eles, só passaria por eles. A única barreira que teria para esse caso seria o psicólogo, né? Como é que seria para Uhum. identificar isso e tal? Tem que ter Você já interditou alguém? Já chegou a falar, ó, você não vai voar mais agora? Já Já, chegou a fazer isso? já, já. É triste, né? Porque assim, você vê o piloto, ele é muito vaidoso. É igual o trader. E igual nós traders, né? Eu me incluo, claro. O piloto, ele é muito vaidoso. E quando ele chega numa situação dessa, né? E essa questão de hierarquia no exército é muito forte. E eu interditava pessoas que tinham patentes maiores que as minhas. Então, meu chefe, ele tinha que ter muita estrela, né? Porque eu falava para ele e ele mandava mensagem, né?
E assim, aí criava todo um clima, mas assim, uma situação bastante desconfortável. Eu lembro uma vez, né, que eu trabalhava com uma pessoa que ela era esposa de uma das pessoas que eu entrevistei e ficou assim uma situação bastante complicada no nosso ambiente de trabalho. Não é algo que é bom nem para a gente, nem para o militar, é claro, porque é uma situação que ninguém quer, mas o importante é isso, que né, quando a gente o foco disso é a prevenção. Então, primeiro, a gente faz a investigação, existem técnicas para você descobrir quais foram os fatores emocionais que contribuíram para aquele acidente. Assim como também no fator humano envolve o psicológico e o médico, né? Então, o médico também tem ali as observações que ele tem que fazer, principalmente quando está relacionado à bebida, né? Ou a labirinto, essas coisas. Então, ele tem um diagnóstico todo, assim como eu também tenho o psicólogo. E o objetivo é assim: você faz a investigação, destaca quais foram os fatores causadores, se houverem aspectos emocionais, psicológicos, você destaca quais são e você dá medidas preventivas, ações que devem ser implementadas para que aquilo não aconteça novamente. E tem um prazo para que o comandante ele instaure aquelas ações para que não ocorra mais acidentes. E aí, caso seja a situação, né, a pessoa não de forma punitiva, né? Mas aí já é uma outra instância. No meu caso, é falar, olha, ele precisa de cuidados especiais nesse momento, né? E aí a pessoa vai passar por um tratamento para retornar ao voo. Não, legal. Legal. É engraçado que realmente a psicologia, todo mundo que eu vejo, assim, que eu converso às vezes de psicologia, é uma psicologia isso aí, voltado para comorbidade, não seria nos aparecer a comorbidade, seria doenças psicológicas, né? Psiquiátricas, tipo assim, não essa questão comportamental, mas assim, hoje em dia, né, TDAH, autismo, uma coisa desse tipo de É, coisa. O seu foi toda a carreira focada em comportamento de performance, de trabalho mesmo. É bem legal, bem legal. Eu gosto muito dessa área. E aí eu quero até entender o seguinte, disso aí, assim, tem que ser muito analítico. Né? Realmente, falou que tem técnicas, mas você tem que ser, e assim, tem que ser firme também, né? Para você sim, pegar uma sim. pessoa, tem uma patente, olha, né? Você não tá legal, não vai trabalhar mais. Uhum. Então, realmente é uma coisa bem complexa. Dessa sua experiência, o que que você aproveitou disso? Como essa experiência impactou na sua visão para o controle emocional do mercado financeiro? Eu achei muito legal que você começou buscando, né? Buscar mercado financeiro tem muito dinheiro mesmo, então todo mundo vai, Sim, maioria é seduzido primeiramente pelo dinheiro, sim, né? sim. Então você Uhum. buscou primeiro ser trader, você quis entender, quis participar, né, ali Sim, ativamente como trader, né? E aí isso. depois, né, você viu que não, pô, já posso agregar a minha área aqui, que eu acho até muito legal porque o mercado financeiro ele absorve. Olha aí, eu sou analista É, também, comecei dessa forma, hoje sou analista, content creator, ele absorve, tem é. inúmeros braços Absorve, para você verdade. trabalhar. Então, se você gosta muito, é apaixonado pelo mercado financeiro, você não precisa necessariamente apenas ser um trader, você pode simplesmente Exatamente. procurar outra área que ele absorve você. É infinito as possibilidades. E você encontrou aí diretamente aí no mercado financeiro. Eu achei muito legal. Como que essas coisas que você aplicou antes ali no Exército te ajudou ali? Como você fez essa relação ali para o controle emocional no mercado financeiro? Tá. A primeira coisa foi entender que tudo no exército eu percebia que era tudo técnica. Com técnica você faz tudo. Eu tenho dois exemplos, né? Então, o primeiro é quando a gente tinha que fazer rapel. E eu sempre fui muito movida, acho que até essa paixão por performance, que eu amo correr, né? Sou maratonista. Então, o emocional impacta muito também na vida da pessoa que é esportista. E eu lembro que todas as atividades que tinham lá, que eles abriam possibilidade, né, para a gente fazer, eu queria participar. E tinha uma vez que eles faziam rapel na torre, e eu nunca tinha feito rapel, mas assim, eu estava ouvindo o que o instrutor estava me falando, eu fazia exatamente o que ele me falava e funcionava. É técnica, não tem segredo, é técnica. E eu lembro um que é esse que me marcou, que eu trago às vezes nas minhas histórias,
que é o que a gente chama de mão na janela, mão na fivela, que é um treinamento que tem no TEPAS, fica em São Pedro da Aldeia, na unidade da Marinha do Brasil. É um treinamento onde você vai vivenciar caso a aeronave caia na água. E a aeronave, como é asa rotativa, helicóptero, a parte mais pesada é o rotor. Se ela cai na água, ela tende a virar de cabeça para baixo na água. E aí criaram técnicas para que as pessoas pudessem, os militares pudessem sair vivos de dentro da aeronave, né? Por quê? Porque assim, se a aeronave cai na água, ela vira, a pessoa que está lá dentro desorienta. Ela pode até conseguir sobreviver, mas se ela está desorientada, ela pode morrer afogada. E se ela sai antes que a hélice estraçar ali na água, porque ela vai bater na água e vai quebrar toda, ela pode perder o pescoço, né? Porque ela põe a cabeça lá para fora, a aeronave ainda não quebrou, né? A hélice, então ela pode perder o pescoço. E nós fazíamos um treinamento que era numa piscina de 5 metros de profundidade e que tinha um simulador mecânico que simulava uma aeronave imergindo, né, caindo na água. E quando a gente entrava, o instrutor, né, a gente recebia todo o treinamento fora da aeronave e depois a gente ia para a parte prática. Então você tem que pôr, quando o simulador bate na água, ele começa a afundar e a água vai subindo. Você tem que esperar a água te cobrir toda a aeronave. E enquanto isso, você tem que pôr uma mão no seu lado que você vai sair e outra mão na fivela. Por isso que chama mão na janela, mão na fivela. A janela, a mão que está na janela é a sua saída, para você não desorientar. E a mão da fivela é para você soltar a fivela e sair, assim que a aeronave submergir toda. Então, requer um controle emocional muito grande e, principalmente, acreditar na técnica. Você precisa acreditar na técnica, senão você morre. E ali a gente foi fazendo essa simulação e é muito interessante que você sente a água subindo, subindo, e você sabe, agora é o último respiro que eu vou dar, né? E vai depender da confiança e do treinamento que eu fiz para eu sair vivo, né? Claro que era uma simulação, mas assim, simulava algo que inclusive aconteceu enquanto eu estive lá, né? Não comigo, graças a Deus. Mas assim, o que vai depender da minha sobrevivência é a técnica que eu vou executar e a confiança na técnica, é fazer o que precisa ser feito. E aí você faz, né? Você faz. Então você passa por esse processo umas 3 vezes. Tem outras partes ali também do treinamento que são bem interessantes. E você faz tudo isso com macacão e coturno de voo. Então você fica pesado, né? Você tem que ter uma resistência muito forte. E isso me trouxe essa visão para o mercado financeiro. Ou seja, aqui também o fator principal é o emocional. E técnica, processos, salvam vidas. Salva vidas. Se você segue uma técnica, se você segue um processo, você consegue executar o que precisa ser feito, independente da emoção que você está sentindo. A gente vê muito isso, as pessoas que são do corpo de bombeiros, ou as pessoas que são socorristas, né, de unidades, principalmente de pronto atendimento, elas fazem, mesmo que assim, a gente acredita que elas estão ali 12 por 8 a pressão, não tá nervosa, tá com medo, preocupada, mas tá fazendo o que precisa ser feito, tá salvando a vida, né, de alguém. E no mercado financeiro é a mesma coisa. Foi por isso que eu percebi, consegui fazer essa ligação. E até por conta disso eu criei um método, que é um método que chama Safe Trader. Esse método, ele é baseado exatamente nisso, em técnicas e processos. E o aluno ele vai fazer exatamente o que precisa ser feito, ele vai treinar com base nisso, para ele, quando precisar, executar o que precisa ser feito. Legal, legal. Vou te falar. Gostei muito desse simulador. Eu gostaria de participar. Pensei até num business aqui, de você fazer um business com situações de sobrevivência dessa, assim. Achei bem Não, interessante. muito Não sabia que legal. existia. Eu vou procurar vídeo disso. É muito legal, né? Assim, eu não sei se eles abrem ao público, né? Mas os militares, eles são obrigados a treinar, né? E é bem interessante. Eu gostei muito de ter participado. Foi uma experiência e tanta, assim, pra minha vida. Foi mesmo. É, porque eu sempre fico pensando, falo, caramba, se cair. Eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de avião. Eu viajo muito, mas eu tenho pavor. Porque qualquer tremedinha eu falei, agora.
É agora que eu vou ver aquele negócio. Entendeu? Então eu fico pensando, isso aí talvez me tiraria um pouco o medo, tá vendo? Talvez me tiraria Sim, um pouco viver sim. essa experiência. Eu gostaria de viver, eu tenho vontade de falar, caramba, como é que será que foi aquele avião caindo? Então, dá vontade, eu É, viveria isso aí, dá um business é aí. bem interessante. E assim, uma coisa, né, que eu trago até de sugestão é que, pessoal, quando a gente ouve alguém falando de técnicas de salvar vidas, né, até aquela simples instrução de quando a gente está no voo, que a gente não dá nem importância, ouça com atenção, porque quem está falando sabe o que precisa ser feito para você sobreviver. Então a gente tem que fazer o que a pessoa está falando, diferente daquilo ela não pode mais fazer nada por você, né? E é bem interessante como a técnica funciona. E é isso que eu tento levar para os traders, que se eles mantiverem os processos que nós treinamos e que nós elaboramos, vai funcionar, não tem por que dar errado, né? Tem tudo a ver realmente com o mercado financeiro. Inclusive, você me falou que você desenvolveu uma técnica chamada Safe Trader, que ajuda os traders a Isso, manterem o autocontrole e evitarem perdas desnecessárias. Explica pra gente aí como essa exatamente. técnica funciona e o impacto que ela tem na saúde mental dos traders. Tá? Essa técnica ela funciona da seguinte forma: são três pilares. O que eu acho para o trader ter sucesso é o gerenciamento emocional alinhado ao gerenciamento de risco. Muitas vezes o que a gente vê é um separado do outro, mas um sem o outro não funciona, eles têm que estar ligados. E a técnica. Então, eu trabalho em cima desses três pilares. E aí nós construímos alguns processos, ou seja, processos de acordo com a realidade e a vivência do meu aluno e o meu conhecimento técnico e minha experiência de mercado. Então, não importa, o aluno tem um setup X, dá para a gente conversar e construir esses processos, para que ele possa parar de perder dinheiro. O primeiro objetivo do Safe Trader é parar de perder dinheiro de forma descontrolada. O segundo é começar a desenvolver atitudes que favorecem ao ganho. O foco é nas atitudes, não no dinheiro. E aí, o terceiro, por consequência dos dois primeiros, a pessoa começa a ganhar dinheiro, né, de forma gradativa ali, e também começa a mudar é, alguns paradigmas, algumas crenças, que parece que não, mas o que eu vejo de mais danoso assim no trader, que ele faz com que ele perca dinheiro, são as próprias crenças. Eles vêm com crenças. Então, assim, eu digo, né? Na psicologia tem a ludoterapia, né? Que é a terapia para a criança. Então, como a criança não sabe expressar os seus sentimentos, o que o psicólogo infantil faz? Ele trabalha com o brincar. Então, ele traz uma série de brinquedos e a criança se expressa através do brincar, e aquilo é interpretado e também serve como uma forma de tratamento. Eu digo que o brincar do adulto é a plataforma. Como ele se revela diante daquela plataforma, né? Então, tudo que ele faz na vida, ele transfere para a plataforma. E é com isso que eu consigo diagnosticar quais são os padrões de comportamentos dele diante dessas crenças que ele tem, e a gente trabalha esses padrões e essas crenças em cima dessa estrutura, né, desse tripé. Legal. Eu acho que essa questão não, quando você vai operar, é uma explosão de emoções. Um momento você Sim, sente euforia, você sente ganância, outro momento você sente raiva, pô, o negócio não vai pro meu lado, não é possível, vai para todos lá, menos do que eu quero, só não acontece o que eu quero, e aí vem até sim, o sentimento de vingança, né? Você fala, quer sim, saber? Então eu vou dobrar aqui, eu vou entrar, eu vou me extrapelar e se der bom, se não der bom, você acaba se auto-sabotando. E aí eu nem tinha pensado exatamente. nisso, realmente, essa conexão do controle emocional com o controle de risco, esqueci o termo que tu usou, da banca, né? Análise, Sim, o gerenciamento de risco, gerenciamento de risco, técnica e desculpa. gerenciamento emocional. O Isso. gerenciamento de risco, realmente, ele tem que ser a base. Então, às vezes, pelo emocional, se você não tiver com o emocional ok, você pode acabar achando que você tá tendo uma falsa ilusão de que você tá com o emocional tão bom, com o emocional tão controlado que eu posso ir além do controle de risco, do gerenciamento de risco. É, E aí você acaba não cumprindo o gerenciamento de risco, né, por conta disso. Diz uma coisa, você falou que foi ali, eu entendi a questão ali do nada.
né, que te deu a dica ali e tal, de trabalhar com a sua área. Mas qual foi o momento exato que você percebeu que era necessário criar ali uma abordagem psicológica específica para o mercado financeiro? Ah, é muito interessante sua pergunta, Marcos, porque assim, ó, é, como eu tinha a experiência de ser trader, e aí eu via, né? Você vê assim, dias de fúria, já tive dias de fúria, né? Então você vê, nossa, você fala, meu Deus, não era eu. A gente acha que estava possuído, porque a gente não lembra de fato como aquela situação caiu naquela armadilha. E já tive dias de fúria, já tive perdas, já tive momentos assim que, puxa, eu não posso perder mais dinheiro. E aí, o que eu percebi? Eu percebi que assim, eu não posso trazer uma psicologia muito autoanalítica, autorreflexiva, uma psicologia mais demorada, porque é dinheiro que a gente está perdendo aqui. Então tem que ser meio que assim um tratamento de choque, entende? Então, assim, foi aí que eu trouxe essas técnicas, porque não adianta falar, ó, deita aí no divã e fala da tua infância. Mas nunca não vai dar certo enquanto ele tá a torneira aberta Fazer lá, uma fervendo, regressão. né? É, exatamente. E assim, o que eu tô querendo dizer não é de forma nenhuma, os meus amigos psicanalistas, eles são formidáveis. A terapia que eu faço é com base psicanalista, mas eu estou dizendo que existem várias formas, né? Várias formas de você trabalhar o emocional, a saúde emocional, e eu encontrei uma fundamentada em técnica, fundamentada na psicologia cognitivo-comportamental, que eu consigo trazer esse resultado para o aluno dentro dessa emergência que ele tem, que é parar de perder dinheiro. Ele precisa parar. A primeira coisa, ele precisa estancar a perda. E depois a gente vai trabalhando gradativamente os outros passos. Então foi aí que eu percebi. E uma coisa que você trouxe interessante sobre a saúde mental. Nossa, Marcos, tem muitos traders doentes, doente. O mercado adoece muita gente. Isso é triste porque você vê pessoas com autoestima extremamente destruída, você vê a pessoa sem esperança, sem expectativa e acabando com o patrimônio. Quantas não foram as vezes que pessoas chegavam em mim e diziam: a minha família confia tanto em mim e eu perdi o dinheiro que eu cuidava. Perder mesmo, de perder mesmo. A família não sabe que não tem mais aquele patrimônio. Pessoas que chegavam, olha, hoje, só hoje eu perdi 100K. E assim, é triste, a pessoa fica destruída, né? Sem contar que tem aquela sensação de busca para recuperar. É o que eu sempre falo, gente, nunca, jamais tentem recuperar uma perda, jamais. É daqui para frente. Porque quando elas tentam recuperar, aí que começa cavar mais fundo o buraco. Porque elas nunca mais vão ver esse dinheiro. Eles têm que ter claro isso. Aquele dinheiro já foi, você nunca mais vai ter ele de volta. Você pode construir um novo patrimônio igual, menor ou superior àquele, mas aquele já foi. Você precisa entender isso, né? E assim, esse mercado adoece muita gente. Isso É, assim, tem aumentado muito. não, imagino, é delicado, mexe muito com perder dinheiro, ganhar dinheiro. Assim, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo que o mercado financeiro ele caminha lado a lado, opera trading, investimentos, eles caminham lado a lado com aposta. Se você Uhum, der um passo para o lado, você entra no campo da aposta. Então, verdade. justamente a aposta é isso, é você simplesmente jogar o seu dinheiro na sorte, tá? É, Pode dar certo, pode dar errado, mas é uma coisa, não tem assim, quando a gente fala de técnicas, como você falou aí, técnicas, gerenciamento de risco e tudo mais, a gente está tentando usar, a gente está usando a probabilidade e a estatística a nosso favor, né? Todos os que a gente usa, exatamente. suporte, resistência, as técnicas de análise técnica, são técnicas desenvolvidas em torno da estatística e probabilidade para a gente usar a nosso favor. Então você melhora as suas Exatamente. possibilidades ali, você faz uma coisa mais inteligente. Quando você. Só que Exatamente. para você passar do racional para o irracional é um passinho. É um É um passinho. Porque passinho, você, às Marcos. vezes, está ali sem paciência, eu quero operar, eu quero. E a sensação de você estar dentro, posicionado, eu já tive esse problema. Eu falo com todo mundo, eu gosto de operar pelo celular às vezes, né? Se operar pelo celular, você opera em qualquer lugar, né? Você opera em qualquer lugar. É. Mas era aqui de como operar pelo celular. Aí é aquilo, você
Assim, você gosta de estar na euforia de estou na rua, estou fazendo outra coisa, mas estou posicionado. Tô ganhando um negócio ali, eu vou fazer um médio, vou fazer. Você se sente no jogo, você se sente. Dá uma Exatamente. sensação, não sei, gostosa. É uma coisa que. E às vezes é esse que é o problema. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você se sente na obrigação de estar posicionado, né? Exatamente. Então, tem que tomar muito, 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 muito cuidado. Você falou uma coisa Cuidado muito mesmo. interessante, que assim, a gente, uma outra crença que vem muito com os alunos é essa de que eu preciso o tempo todo estar clicando. E assim, quanto mais eu clicar, mais eu ganho. Isso é uma crença equivocada. E a gente traz muito, né? A nova geração não, porque agora tem um rapaz que está fazendo parte ali dos estudos com a gente, ele é bem novinho, então a gente percebe que a mentalidade já é diferente. Mas na minha geração, por exemplo, o que, que nós aprendemos? Que você só é digno do que você ganha se você trabalha muito, se você trabalha muito por aquilo, se você passa longas horas ali trabalhando, aí você tem o reconhecimento, que é o financeiro e o reconhecimento das pessoas. E a pessoa acaba trazendo isso, transportando essa mesma crença para o mercado financeiro. E aqui é bem diferente. Você tem que passar mais tempo planejando que clicando. E aí vem um outro fator, sabe, Marcos, que é um fator que eu acho muito mais grave, que são os estímulos que o mercado financeiro e as plataformas, de um modo geral, elas liberam hormônios que liberam, que são hormônios estimulados por cores, por situações visuais, auditivas. Então, esses hormônios liberados, se a pessoa não começa a entender que funciona de uma determinada forma, facilmente ela cai num vício, que é o que você falou. Né? E é tudo, assim, se ela não tiver essa importância do gerenciamento de risco, e a maioria não tem, viu, Marcos? A maioria vem para cá dando mais importância para o setup. Aí, em segundo, lá embaixo vem o gerenciamento de risco e o emocional, se der tempo, eu olho. Né? Então, é um perigo, e isso joga cada vez mais para o vício. Né? E existem estudos que mostram, por exemplo, né, como exemplo, as casas de apostas, todo o cenário que elas trabalham ali para que a pessoa passe mais tempo ali apostando e fique envolvida. E é muito parecido aqui algumas situações, né? Que inclusive eu até oriento alguns alunos com relação a isso. Uhum. Tem que tomar cuidado. O meu mentor, abraço aí pro Alisson Correia, meu mentor ele sempre fala que aquelas operações que você quebra, aquelas piores operações, que você vai pra lama mesmo, elas eram operações vencedoras. Você não botou no Verdade. bolso, caiu, aí você falou, não, ela tava ganhando tanto, agora pelo menos eu vou querer chegar no 0 a 0. E aí você, né, É, fica naquela, vai os exatamente. pés pelas mãos e quando vê, o negócio vai muito pior ali. É, Realmente o controle emocional, ele acho que é uma das coisas mais importantes ali que tem, né? sim. E aí eu vou te perguntar aqui, já também, por você comentou comigo que você começou a olhar para o mercado internacional por ser menos estressante para os traders. Então, já tem um fator aí psicológico. O que você acredita que torna esse mercado mais saudável mentalmente? O mercado internacional, né, eu tenho até trazido isso nas minhas redes sociais, falado com os meus alunos, que o mercado internacional ele permite que você tenha os gráficos mais limpos, né, que você consegue ter uma visão melhor do mercado, você tem uma quantidade maior de ativos, e você, que é o principal, você consegue trabalhar com o mercado fracionado, o que te ajuda e muito, porque grande parte do nosso descontrole emocional está muito ligado com o gerenciamento de risco. Aí, por isso que eu falei que os dois têm que caminhar juntos. Então, se a pessoa, uma das coisas que nós fazemos, né, o Safe Trader prevê, é um bom gerenciamento de risco. A pessoa tem que ter essa consciência que aquele gerenciamento de risco é para ela, é específico para ela. Ela não pode ela até pode, se ela quiser, mas não vai funcionar da mesma forma, porque aquele é de acordo com o perfil da personalidade dela.
E se a gente constrói um gerenciamento de risco redondinho como esse, o emocional, ele já começa por si só, já começa a funcionar de uma outra maneira, que é muito favorável. E no mercado financeiro eu vejo essas possibilidades. Eu vejo a possibilidade de ativos que traz uma leitura técnica mais precisa, ativos que você pode trabalhar fracionado, ativos que você consegue ter uma volatilidade maior, ativos que têm liquidez. Então, todos esses fatores, eles contribuem para um operacional mais assertivo, porque o seu emocional não está com medo de situações que a gente pode correr aqui, por exemplo, né? Então, ele fica mais tranquilo. Sim, Outra questão, sim, acho muito legal do mercado internacional é a questão do horário, né? Que é sim. assim, num mercado tradicional, né? Ali a gente, acontecia muito comigo, né? Eu ficava às vezes me sentindo na obrigação, às vezes, de operar a abertura, né? Abertura, tem que pegar a abertura, tem que ser horário tal ali que é melhor, aquele horário assim. E assim. Às vezes você nem estava bem aquele dia, não era um dia bom seu, sei lá, essa hora nem tô bem, tô acordando agora, já acorda em cima, acordou, vai abrir daqui 5 minutos, você faz um café rápido e vem aqui sem nem olhar as notícias, sem nem olhar o que aconteceu, chega todo despreparado, mas tem que pegar a abertura. Então, assim, É, é diferente do mercado internacional ali, todos os dias da semana, só fecha sábado e domingo, e aí você consegue operar de madrugada, a hora que você for, pô, agora eu tô tranquilo. Agora eu sim, tô tranquilo, deixa eu fazer o dever de casa, deixa eu olhar o que que tem aqui, o que que tá acontecendo no cenário, deixa eu analisar primeiro, beleza, agora vamos pro jogo, entendeu? Então, exatamente. você tem mais essa flexibilidade, né, do horário ali, você não se sente na obrigação de tem que ser aquele horário ali em específico. Você pega o horário que está melhor para você, não o horário que o mercado ali Exatamente. vai te entregar. Então você consegue personalizar legal ali É, para sua vida. assim, tem muitos alunos que eles ou, têm outras atribuições, então pode fazer tranquilo, não vai deixar de lado o que precisa fazer e vai operar ali na sua janela de negociação que ele escolheu para trabalhar, né? Eu acho que isso é fantástico também. Realmente muito, muito. A questão que você falou de ser um mercado tem menos ruído. É o termo legal, tem menos Uhum, ruído, porque como são, vamos lá, só a Apple vale mais do que a B3 inteira. Então, é muito mais dinheiro ali que tem muito é, mais dinheiro. Então, não é alguma empresa, algum problema que acontece na Americanas, alguma coisa, uma fala do presidente que vai causar exatamente, ali alguma coisa ali que às vezes sai do seu operacional e sai do seu, por uma coisa, um ruidinho. Uma empresazinha ali fez alguma coisa ali e sai, quebra toda a sua análise ali. Então, realmente, eu recomendo sempre o exatamente. mercado internacional muito por causa disso, porque tem mais dinheiro, não é um player ou outro, uma pessoa ou outra que consegue fazer um movimento abrupto Que vai ali, vai movimentar. atrapalhar a sua análise. Exatamente. É, Exatamente, o né? movimento E fica mais. você não leva os sustos, né? Você fica posicionado e acorda bem de manhã, vai olhar, né? Então é como você falou, não é uma única pessoa que vai movimentar o mercado, né? Agora eu quero Exatamente. voltar no assunto que você falou ali atrás, da saúde mental dos traders. Isso não é uma coisa realmente muito, muito discutida. A gente fala de psicologia, de vieses comportamentais, né, operação, mas a Uhum. saúde mental, acho que não é muito, não vejo o pessoal falando muito. Quais são os principais desafios que você observa entre os traders e como eles podem começar a cuidar melhor desse emocional? Tá. Os principais desafios que eu vejo que comprometem a saúde mental do trader é ficar operando o dia inteiro, né? Muitos ficam ali, como você falou, fica o dia inteiro. Às vezes eu estava participando de uma sala, né? Aí você ouvia a criança assim, ô mãe, eu tô com fome, né? E a mãe lá operando, né? E além disso, a pessoa entrar para o mercado com uma expectativa. Vamos imaginar, ela não vai trabalhar com as suas possibilidades e com os recursos que ela tem. Ela não vai trabalhar com os recursos financeiros, emocionais e técnicos. Ela vai lá querendo pegar X no mês. Então, é o inverso. Isso daí traz uma ausência, né, da saúde mental, porque ela vai lutar contra forças que ela não pode. Porque a primeira coisa, ela tem que olhar quais são seus recursos, quais são suas armas, e lutar com as armas que tem.
mas ela faz o inverso. Eu quero tanto, então, para eu conseguir tanto, o que, que eu tenho que fazer? E aí empata o quê? No seu conhecimento técnico, muitas vezes, que às vezes não tem um conhecimento técnico para isso, não tem os recursos financeiros para conseguir atingir aquele objetivo que quer, e muito menos emocional. É, uma outra, assim, o que eu acho que o trader tem que observar para ele desenvolver essa saúde mental, que é essencial para ele ganhar dinheiro, porque sem saúde mental, o trader não vai ganhar dinheiro, não vai. Então, como ele precisa desenvolver essa saúde mental? Primeiro, ele precisa ter uma rotina, ele precisa estabelecer um hábito. Horário para levantar, horário para almoçar, horário para fazer trade, horário para estudar. Segundo, ele precisa praticar atividade física. O trader necessita, né? Então, toda pessoa que é envolvida em alta performance, ela tem que ter na rotina dela um horário do qual ela não abre mão para a prática de alguma atividade física, de algum exercício. Por quê? Quais são os benefícios disso? É claro que a saúde do corpo também, mas é a saúde da mente, porque quando a gente está se exercitando, a nossa mente libera hormônios que diminuem a tensão, diminui o estresse, aumenta a capacidade de atenção e a disposição, e, consequentemente, a autoestima. Outra coisa, trader adora fumar, beber, né? Adora todo tipo de droga. Muito cuidado, principalmente quando os traders estão enclausulados, porque eles não se relacionam, é um outro cuidado que tem que ter. A nossa profissão ela é muito solitária e o trader ele passa a maior parte do tempo ali, ele e a tela. Uma vez ou outra em algumas salas, mas se relacionar de verdade, a maioria não se relaciona. Então, muito cuidado, porque a saúde mental também é relacionamento social. O trader precisa se relacionar. E se relacionar com pessoas que também não sabem nada de mercado financeiro. E é realmente para relaxar. E, além disso, nessa rotina, que é inegociável a atividade física e é inegociável horários, estabelecer horários, tem que ter momento de lazer também. Algo que você faça no final do seu dia ou no começo do seu dia que vai te deixar relaxado. Que seja uma leitura que seja fora do mercado, uma série que gosta, namorar, passear, precisa ter esse momento. Isso é parte da saúde mental do trader. E pouco se fala mesmo, como você disse, né, sobre isso. É curioso, tem algumas coisas a falar em relação a isso, é curioso porque realmente o estereótipo, o estilo de vida que vendem do trade, ele é realmente algo insalubre. Opero aqui 5 minutos e vou ó, beber, fumar, vou curtir. Ninguém, poucos são os que vendem uma vida saudável, né? Não, vou operar aqui 1, 2 horinhas, Exatamente. tal, depois vou lá, vou estudar, vou ler, vou ficar um negócio fazendo. Não, não, é assim, ganhei a grana. Inclusive, eu fiz uma imersão presencial. Eu tenho um pouco contato Ah, presencial, quem mora em São Paulo, com certeza tem muita mais oportunidade de ter experiência com isso. Mas o trader é uma coisa meio solitária, né? Quando você mora em outro lugar, assim, é. pouca gente conhece, faz, então você não tem nem com quem conversar desse meio, é mais online mesmo as coisas. Mas eu tive oportunidades Sim. aí de fazer uma imersão de uma semana em São Paulo, e é legal que o pessoal começava, pegava abertura, chegava na hora do almoço, já ia todo dia a restaurantes os mais caros, né? Comer Sim. aquele negócio, então pede o que quiser e depois racha a conta todo mundo, e cerveja, já ia cerveja, todo mundo pede o que quiser, aquele negócio, e aí acabou, voltou, já faz, pega só o fechamentozinho de mercado de leve e depois já sai pra beber de novo pro bar. Então, Beber de assim, novo. não é uma coisa muito saudável, digamos assim, não é muito Não. legal. Então, essa vida que eles vendem mais isso aí, né? A maioria já opta que é isso. Fala assim, não, eu quero só tradar aqui, aquele negócio do trade na praia, né? Eu quero tradar na É, praia, aí camarãozinho e tal, e depois é só curtição. Não é a coisa mais sim. saudável. Eu acho que a questão física você tem que pensar muito, porque realmente as coisas que você passa às vezes ali Sim. é muito cortisol, é muita adrenalina, é muita coisa que vai liberando no seu Sim. organismo que te deixa mal, cara. Então, no longo prazo, te Verdade. adoece. No longo prazo, isso Exatamente. realmente pode te E assim, adoecer. Marcos, pode, e ainda existe a questão que, assim, muitos, né, têm uma certa idade que acaba perdendo as expectativas, né?
Não tenho mais nada para conquistar na minha vida, tá bom agora eu ser trader. Não, a gente tem que continuar buscando coisas que nos motivem. Vá fazer alguma coisa, a gente precisa descobrir algo que me inspire, que me faça sair, levantar. O trade em si, ele tem que ser um meio para, e não um fim. Um exemplo, né? Eu adoro correr, né? E aí eu faço algumas, tem as majors que eles chamam, né? Que são as maratonas internacionais. Para mim, o trade é isso, ele é um meio para eu fazer aquilo que eu mais gosto, que é ir fazer as minhas maratonas aí pelo mundo. E ele não pode ser um fim de eu me levantar, somente já vim aqui para a tela, não me alimentar direito, não me exercitar, não ter relacionamentos. Isso é pouco saudável. Então, isso não. Infelizmente, a maioria dos traders adoece por conta desses fatores que já jogam o trader para uma insanidade, né? Para uma ausência de saúde mental, que é lidar com dinheiro, a falta do dinheiro, a perda, a frustração, a solidão, má alimentação e bebida alcoólica e falta de exercício físico. Então, tudo isso contribui para essa falta de saúde mental do trader. É muito legal, assim, é o que eu falo, acho que a principal coisa que você tem que ter é propósito. Qual o É, propósito, né? Se você não tem um propósito, você tem que buscar um propósito. Qual o propósito de você sim, fazer isso? Não é ser trader por ser. Ok, eu quero ser um grande trader e tudo mais. Não, mas talvez você quer ser só um trader porque você só quer sair clicando, só quer falar para os é, outros que ganhou dinheiro, ou não, você quer realmente ganhar o dinheiro para quê? Entendeu? Qual o propósito de você realmente? Você precisa de um propósito para aquilo, né? Precisa ter um propósito de, eu quero dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter esse nível de qualidade de vida, que eu quero viajar, eu quero ter uma vida mais nômade. Ok, eu sempre sonhei em vir para os Estados Unidos, né? Então, o meu propósito maior era esse por bons anos da minha vida. Eu corri atrás muito, 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 muito. E legal. dava cada centavo para isso e tal. Foi esse atingir meu objetivo. Claro que hoje em dia tem muitos outros propósitos, foram aparecendo, mas Sim, você tem que ter um propósito para você correr atrás. E no trade não é a mesma coisa. Não pode ser só ser por ser e muito menos ser por falar que é. Porque você é, falar que é trader. Falar que é trader tem que tomar até muito cuidado, porque você falar que é trader soa como se você já tivesse grana. Hoje em dia, todo mundo acha que eu sou trader. Esse cara tem grana. Esse cara é ganha muito rico, dinheiro. né? Tá ganhando Mole, na horrores, moleza. é É. verdade, é verdade. Inclusive, teve gente famosa aí o nosso atual presidente, inclusive, falou isso, que é como que o pessoal do mercado financeiro tá na moleza, entendeu? Chegou a falar isso, o pessoal quer dinheiro fácil, entendeu? E não, pô, Oh, meu peraí, não, Deus. entendeu? Então, assim, tem que É, tomar cuidado que o não é estereótipo bem assim, né? o É, estereótipo do trader exatamente. é esse, é um cara que ganha dinheiro fácil e hoje em dia tem, no Brasil o estereótipo tá tipado assim, ganha dinheiro fácil, tá de vida boa, só isso aí, só zoeira, tá. Tem muita gente que quer É, comprar esse estilo de vida e que às vezes falar que é, é só pra ter, então cuidado, porque você vai falar que sim, as pessoas vão falar que achar que você vai ficar frustrado ainda por não ter aquele estilo de vida que você tá querendo vender que tem. Então, tomar até exatamente. cuidado com isso, É, porque acho que muita gente, oi, nessa desculpa, questão pode falar. psicológica, inclusive, muitas pessoas às vezes se machuca, se fere, querendo chegar num estágio, já eu quero falar que sou, mas para falar que sou, eu tenho que ganhar aquela grana, eu tenho que mostrar aquilo, e aí você acaba, às vezes, indo além, uma coisa, pulando passos, desrespeitando o processo, justamente porque você quer, né? Quer chegar nesse estereótipo, quer mostrar isso aí para outras pessoas. E aquilo não vai influenciar na sua Exatamente. estratégia, não vai influenciar na sua conta bancária, não vai influenciar em nada. Tem que tomar muito Nada, cuidado com exatamente. isso. Uma das principais coisas, eu acho que é isso. O pessoal quer mostrar para os outros, né, que né, o trader. Eu sou o trader. Tem um certo glamour, vamos lá. Status, Vamos lá. né? Claro que tem. Você Tem um fala. certo glamour, é. É Então igual, tem que. como eu te falei, é igual o piloto, né, de aeronave. O prazer deles é ela chegar em algum lugar e falar, eu sou piloto. Uhum. E aqui também, eu sou trader, né? Então é a mesma coisa. E tem muito a ver também, sabe, Marcos, com a personalidade. É, muitas pessoas que eu vejo que muitos traders, eles precisam disso para satisfazer o próprio ego, sabe? E além da personalidade, tem alguns padrões, alguns perfis que são mais arriscados, por exemplo, os perfeccionistas, né? Aquelas pessoas que em toda a vida, além dos perfeccionistas, as pessoas que em toda a vida nunca precisaram
se submeter a nada nem a ninguém, são pessoas formadoras de opinião, são pessoas que a maioria confia no que faz, é uma pessoa que inspira a confiança, vem para cá, ela perde todo o patrimônio por conta desse padrão, porque aqui é diferente. Aqui é muito diferente. A atitude que mais levou ela ao sucesso fora daqui é a atitude que vai destruir o patrimônio dela aqui. Então é isso que o trader tem que estar ligado. Por isso que eu falo, é muito autoconhecimento. É você ter identificar, não só ter o autoconhecimento, mas também saber o que a atitude sua está estimulando gatilhos. Quais momentos que esses gatilhos aparecem na tela? Por que que eles aparecem? E assim, é um aprendizado, porque eu vejo muitos alunos assim, sofrendo muito porque reconhece que o ego está fazendo ele perder dinheiro. E como é duro abrir mão disso, como é duro eu aceitar que eu não estou certo sempre. E foi assim toda a minha vida. Agora eu estou tendo que lidar com isso a duras penas, né? Então, é um momento onde a pessoa ela começa a se encontrar, né? Aquelas que conseguem entender que o emocional faz parte desse processo. Porque tem muitas pessoas que vão embora e não conseguem entender o porquê perderam tanto dinheiro. E saem falando que mercado é só para tirar dinheiro, é enganação. E além disso, também tem alguns estímulos hormonais que nós liberamos que eles dão sensação de prazer por conta de reconhecimento. Daí é importante, assim, por isso que a gente sente, nossa, olha, eu ganhei, operando no celular, ganhei, ó, tô aqui na frente da praia, ganhei, olha o reconhecimento. São todos lá as liberações hormonais que estão te trazendo essa sensação que é viciante também. Não, tem que tomar muito cuidado. E assim, o seu trabalho ele é difícil, porque você tem que apontar o dedo na cara do indivíduo e falar: olha, você não é isso aí que você tá achando que é, cara. Cai na real. Exatamente. Cai na real, você não é isso aí que você tá achando que é. Volta do 10 casa pra trás e vai de manso, vai mansinho. Não é bem assim, não, as coisas não é moleza assim, não. E aí eu até te perguntar, É, você tem algum plano para criar uma sala de psicologia de trader, que é uma ideia incrível, inclusive. Como você imagina que isso sim. poderia, por exemplo, ajudar aí os traders antes e depois das operações? Sim, eu tenho um plano, inclusive a sala vai começar agora, dia 2 de dezembro, Ó, e a intenção é ajudar os trades antes, realmente, como você falou, no sentido de prepará-los para o mercado, sabendo, identificando quais são os seus gatilhos e como eles podem surgir, em que situações que eles surgem, e técnicas para que eles lidem com esses gatilhos, e depois, quando tem um dia ruim, um dia pesado, onde a gente vai conversar e tentar acertar o que aconteceu de errado ali. Então, basicamente antes de entrar para o mercado, eu já sei, eu vou para o mercado sabendo o que eu devo fazer. Saio do mercado fazendo as correções e vou refletir sobre o que eu fiz hoje para amanhã ter estratégias para não cometer o mesmo erro. É a mesma maneira que é a prevenção na segurança de voo. A gente identifica para corrigir, para que não aconteça mais. Então, essa sala é prevista, são 2 vezes na semana, de manhã, e uma vez de manhã e outra vez à tarde. Além disso, tem também o suporte pelo WhatsApp, de um grupo do WhatsApp. Então, por que, que eu pensei nessa proposta da sala? Porque eu sinto que cada vez mais os traders eles estão angustiados, aflitos, buscando respostas. E a minha mentoria individual, que é o Safe Trader, eu não consigo atender um número muito grande de pessoas porque ela exige muito de mim, porque eu faço um acompanhamento integral com o trader, inclusive até acompanhando as operações deles quando necessário. E aí foi uma forma que eu encontrei de atender um maior número de pessoas, ajudando essas pessoas a terem saúde mental no mercado financeiro. não, muito legal, muito legal. Pessoal, assim, dia 2 a gente tá gravando agora, em novembro ainda, mas até sair ao ar, já tá rolando a sala, então. Vamos lá experimentar, vamos lá, porque realmente, Exatamente. assim, eu falo com todo mundo, eu acho que a técnica, a gente faz um curso, compra outro, a gente aprende ali, se identifica com alguma coisa, só que só a técnica, sem você, o emocional, você não consegue cumprir, sabe?
Você não consegue cumprir, você exatamente. sai, são várias, como eu falei, várias energias, vários hormônios que te estão querendo indo contra você ali. Fala, putz, não tô aguentando. Eu sou É. um cara muito agitado, então eu sou assim, cara, não consigo ficar aqui olhando a operação. Pô, tá indo contra, agora tá indo a favor, agora tá indo contra. Peraí, aí sai, Aham. sai. Eu fico assim o tempo inteiro, eu sou muito ansioso. Ah, não, deixa eu olhar o ativo então, não vou ficar olhando isso aqui não. Aí você vai pra outra e já, agora tô com 10 posições abertas. Ih, a cara ali tá ganhando, eu saio ou não saio. Se você fica assim. Tem que ter um acompanhamento mesmo, porque às vezes isso aí melhora muito a sua operacional, não é só a saúde, né? Vai Sim, melhorar sem dúvida nenhuma a sua sim, saúde, né? E até um controle de crise e coisa ali, que na hora que dá ruim, ó, na hora que aperta, exatamente. você vai pro É, chão. exatamente. Em sala de trade, já participei muito de sala de trade. Sempre aparece um do nada, pô, galera fala lá com o mentor, quem tá tocando a sala, fala, pô, cara, acabei de perder 60 mil, me ajuda a recuperar. Pois É é, assim, acontece é, muito. é Você imagina que assim. a pessoa já tá A ali vi- e eu. e assim, essa pessoa que chega falando isso, ela está abalada e, consequentemente, ela passa esse medo para os outros, né? Porque você fala, puxa, o cara perdeu 60K. Isso pode acontecer comigo, né? Então, a gente tem que estar bem estruturado emocionalmente, sabendo os seus objetivos, ter um plano claro e trabalhar com afinco em cima disso, né? E como a gente consegue tudo isso? É o treinamento, é o mão na janela, mão na fivela. Então você precisa fazer o treinamento. E para que você faça o que precisa ser feito, independente da sua emoção. Eu falo com, com o pessoal, já contei um pouco da minha história de trade assim, que eu já falei, eu acho que praticamente todo mundo que eu vejo aqui, que vem aqui conversar comigo, que é assim, que vai à frente, vai desenvolvendo mais, assim, no mundo de trading, é alguém que tomou se, es- se estraçalhou ali em algum momento ali no início, né? No início, perdeu uma Sim. grana legal, né? No trading. E aí depois você fala, putz, foi o que aconteceu comigo. Tem um gráfico, já viu, uma curva, que o trader de ganho, né, do trader, que geralmente ele começa ganhando, foi o que aconteceu comigo. Aí você Uhum. acha que é fácil, sem estudo nenhum. É, Você não vai. Ah, eu quero me interessar por trade. Você não vai estudar primeiro, você vai, deixa eu ver como é que é isso aí, ué. Você vai ali fazer um sample, uma amostra. Me dá uma amostra do que é. Você vai ali e geralmente você ganha. Foi o que aconteceu comigo. E aí, depois, você tem uma queda gigantesca, abrupta, né? Eu falo com o pessoal, eu exatamente. perdi. Bitcoin tinha batido 20 mil, ganhei uma grana legal. Tinha batido 20 mil, foi caindo, foi caindo. Foi aquele primeiro máximo ali. E aí caiu para 12 mil. Eu falei, agora tá, pô, quase metade. Agora vai. Entrei legal. Foi a primeira operação que eu entrei alavancado. O Nossa. Bitcoin, ele buscou exatamente o meu ponto de liquidação. Exatamente o meu ponto de liquidação. Ele foi a 5.800. Minto, ele foi a 5.600, era 5.800 de um ponto de liquidação. Por US$ 200, a baixa ainda foi de uma ponto de liquidação. Eu perdi 50 mil reais nessa operação. Meu Eu Deus. não, eu não tinha. Eu fui realmente, eu praticamente quebrei, entendeu? Praticamente quebrei. E Uhum. às vezes nessas horas falta alguém ali justamente pra, pô, cara, é assim, tá tranquilo. Falar. Você não tem com quem conversar. Ninguém. É isso aí, É, você vai pra sala de é. trade e fala, pô, perdi tanto aí. Só que a pessoa tá ali, É, não tá entendeu? nem ouvindo às vezes, né? Tá lá querendo sair de uma situação também. Então é muito importante, sim, Verdade. Engraçado que aí eu usei isso como combustível. Comecei a estudar muito, fiz Uhum. pós-graduação da Que IBMEC, legal. investimentos e private banking. Fui estudando, fui estudando, fui estudando, fui estudando. Foi o que me deu combustível. Inclusive, foi no momento que liquidou essa operação, eu estava aqui a passeio nos Estados Unidos, foi quando eu decidi vir para cá. Assim, Que eu falei, legal. cara, quer saber? Do nada, me deu um estalo, pum, vou vir. Vou vir. Aí coloquei aqui na mesa ali, a primeira vez que estava vindo aqui a passeio, então foi bem impactante pra mim, olha como é que fez uma mudança na minha vida. Então, muita gente que eu vejo, Sim. que tem essa queda absurda, mas aí depois dá essa queda absurda e depois vem recuperando de levinho. Entendeu? Aí é Sim. devagarinho. A escadinha pra se recuperar É, depois. é. Você não vai tentar recuperar pra cima mais. Se Não. você for tentar recuperar mais pra cima, quer dizer que você ainda não deu o fundo. Não achou o fundo ainda, vai piorar. Então, Exatamente, a Márcio. recuperação ela vai ser gradual. Pode ficar tranquilo que vai Gradual. demorar, vai ser devagarinho. Então você tem que ter. E é É. isso, falta às vezes uma pessoa sensata pra pegar e falar pra você que tem conhecimento, psicologia pra falar. Você olha, vai ser assim, porque às vezes você tá só seguindo um trader super estrelinha que já tá com sucesso e tal, Uhum. e você acha que vai ser daquele jeito ali que tu vai. Não vai.
entendeu? Não vai. Exatamente, porque poucas pessoas falam a verdade. Quando eu entrei, eu também eu via, nossa, é um mercado promissor, eu vou ficar rica, não quero nem. É tudo enganação, é como você falou, parece que existe assim uma maldição, você entra ganhando muito e depois você perde tudo, devolve. E eu tenho acompanhado alguns alunos e graças a Deus, eles têm olhado com um olhar mais promissor para o mercado internacional, estão se dando bem no mercado internacional, gostaram, estão se sentindo mais à vontade, se sentindo arriscando menos, né? Porque eles ficavam ali no 2 minutos do mini índice, 1 minuto. Não que não tenha gente que não faça isso bem, tem pessoas que fazem isso muito bem. Só que não é para todo mundo. Assim como o mercado financeiro também não é para todo mundo. Então, só o fato. E eu tive alunos já também, Marcos, que chegou no final do treinamento, de acordo com o diagnóstico que eu dei, ele falou: realmente, o mercado não é para mim. E foi embora, foi procurar outra coisa e tudo bem, que ótimo que ele conseguiu perceber isso, que ele não ficou destruindo o patrimônio dele aqui. Entende? Então, as pessoas têm que estar abertas, como eu sempre falo, olha, eu falo o meu parecer técnico, profissional como psicóloga, mas a decisão é sempre do aluno. Eu trago a verdade, a transparência para eles, de acordo com as minhas observações técnicas fundamentadas na psicologia, e apresento para eles as possibilidades de atuação para remediar e trago ali a situação em si. A decisão é sempre do aluno, né? Uhum. É uma questão também de trazer a pessoa, às vezes, tipo, pé no chão, né? Eu vejo que muita Sim. gente vai pro mundo do trade e acha que assim, já que. Assim, a pessoa às vezes tem um salário, vamos lá, 1.000, 2.000 reais por mês, trabalha ali, um emprego convencional e ganha 2.000 reais por mês. Ok. Aí ela começa a ir pro mercado financeiro e acha que tem que buscar já 5.000. É, Agora eu sou trader, né? Agora é é, trading, aqui eu vou buscar 5.000. E esquece que, assim, no mundo convencional, na realidade, o cara para ganhar 5.000, às vezes o cara vai estudar, é graduação, é pós-graduação. Então, e a exatamente. pessoa nem tá ganhando isso. Então, é muito esforço É, de anos de estudo e tudo mais para tentar ganhar aquele dinheiro. E aí a pessoa simplesmente começou ali no trade e acha que é isso. Agora eu ganho dois aqui, trabalhando legal, mas no trade agora eu sou trader, eu vou buscar 5.000, boto umas é, metas completamente irrisórias, né? Fora da uhum, realidade ali. Então, exatamente. é o muito do imediatismo, né, que tá tendo hoje em dia. Então a pessoa às vezes, pra que eu vou estudar, trabalhar, se eu posso, né? Tem um cara ali que abriu um TikTok, tá dançando, tá ganhando muita grana ali. Então tem que Exatamente. tomar cuidado com achar que O o trading tigrinho, né? O vai te entregar tigre isso. também. Tem que tomar cuidado com achar que o trading vai ser essa porta de entrada que vai simplesmente te fazer um TikToker. Não é. É, Entendeu? é Então, verdade. ali é o seguinte: o trade você tá negociando com o mundo inteiro. Entendeu? Você está negociando Uhum, com o mundo inteiro. Não vai ter ninguém, não vai, sim, é diferente. Não acha que é. o cara que estourou no TikTok, agora eu vou ser trader e vou ganhar também. Não é assim. Então não Não é confunde as assim, é coisas. outra coisa. Tem que ter aquela meta dentro da sua realidade, pé no chão, né? Busca ali primeiro ali, Sim. talvez busque o que você ganha. Seu salário, de repente, É, pô, entendeu? Faz sentido, tá dentro da sua realidade. Você já não trabalha o mês inteiro para ganhar aquilo? Pode tentar buscar aquilo de repente no trade, no mês inteiro, exatamente. entendeu? Não em um dia. É a questão do gerenciamento, né, que a gente traz. É isso mesmo, não, mas a pessoa já vai com querendo muito, né? É, porque Eu costumo dizer assim, né, gente, a gente aqui no mercado financeiro não dá para ser medíocre, porque a gente está operando contra robôs, robôs que de última geração. Você acha que os caras vão deixar você levar o dinheiro deles? Não vai. Então você não pode ser medíocre. Você tem que estudar muito, você tem que treinar, você tem que trabalhar ali para conseguir atingir o mínimo e ir desenvolvendo no decorrer do tempo. tem que tomar muito cuidado. É exatamente isso. Porque eu acho que o principal é o controle. Ainda vou pedir, inclusive, para você me falar aí agora. Deixa um recado aí para quem está começando, quem já atua também no mercado financeiro, principalmente para quem está começando. Quais são os principais Tá? conselhos para alcançar a consistência e o equilíbrio emocional? Olha, o meu principal conselho para quem quer atingir a consistência e o equilíbrio emocional é, primeira coisa, você saber o que você quer aqui. Ter um objetivo. E o objetivo não pode querer ganhar dinheiro, não tem que ser algo claro e específico para você. O que é que você quer? Segunda coisa é você ter um mentor. Você tem que ter alguém de sua confiança
que, tenha com você os mesmos valores, que você se identifique com os valores dessa pessoa e que você veja que essa pessoa trabalha sério e que o resultado ela produz na vida dela mesma. Então você tem que ter um mentor. Não que você vai fazer tudo que o mentor mandar, mas ele pode te ajudar a trilhar o teu caminho. Por quê? Porque o mercado financeiro, ele não tem um livro didático, você não tem um livro ali do que você deve fazer, em que momento e quando. É muito difícil. A gente é autodidata praticamente nesse mercado. E se você começa a se apoiar e observar e trabalhar com uma pessoa que você confia e que participa dos mesmos valores que você vai aprender muito mais rápido. Terceiro, não pense que você vai ficar rico da noite para o dia em um único trade. Talvez, trabalhando no mercado financeiro, vou ser sincera, você nunca fique rico. Você vai conseguir somente dinheiro para você se manter. Talvez aconteça isso. Não pense que vai ficar rico. E uma outra sugestão é procure trabalhar com um único ativo no começo. Trabalha com um só, um único ativo, um único setup. Depois, se for o caso, você começa a ampliar a sua visão. Quanto menos, melhor. Aqui quanto menos e mais simples, melhor. Né? E é claro, a psicologia, você tem que saber se autoconhecer, tem que buscar um apoio emocional, que é fundamental para você se dar bem nesse negócio. É isso, muito legal, pessoal. Então, eu sempre aviso para tomar cuidado com pegar referência nessas histórias que vocês veem em manchetes muito. Ah, o cara ganhou com 80 mil, fez 800 Verdade. mil com Bitcoin. Bitcoin voou, principalmente no momento como esse agora, que o Bitcoin novamente foi para a Lua. Muita gente Uhum. realmente faz muita grana, ganha ali muito dinheiro, Sim, e aí sim, você pega essas sim. histórias e você, olha, pessoal, nem o cara que fez replicaria isso. O cara deu uma É, sorte ali de principiante, igual eu falei, a gente começa aqui, a gente dá sorte de principiante também. Esse cara, ele não consegue sim. replicar aquilo. Ele faz de novo? Não faz. Uhum. Entendeu? Então, Não assim, é o faz. momento, ele É, pegou o momento, não dá, não é copiável algumas coisas, entendeu? Ah, o cara fez sim. R$ 1.000 virar 1 milhão. Não, eu já vi, inclusive, Daniel, eu era assessor de investimentos, né? Agente Ah, autônomo de investimentos. E legal. eu já vi, tá? Eu já vi cliente ali no escritório com 5 mil, com trade, tá? Com trade, em um mês, o cara virar 500 mil. 5 mil virar 500 Ah, mil. Eu vi. Foi a meu maior coisa que eu Deus. já vi. O maior caso que eu já vi, realmente. Só que aí, depois do pó viemos, ao pó voltaremos. Perdeu tudo. Exatamente. Entendeu? Geralmente é assim. É É. verdade, Marcos. Então, Geralmente é assim, e a assim. gente aconselhou, não, pô, vai, faz uma carteirinha de investimentos com essa grana e tal. Não, quis fazer uma manobra ali na última eleição, achando que ia dar bom. Foi full. Tá bilionário, né? Que Pô, achou era conseguir ele dessa achou que, vez. ele achou que o É. Bolsonaro ia ganhar, foi 100% em opções de Petrobras, né? Meu Ficou Deus. 100% posicionado em opções de Petrobras, já sabe Meu o que aconteceu. Na hora que Deus. o Lula ganhou, Petrobras, né? Petrolão, aquele negócio, ó, Petrobras Meu foi lá pro zero. Deus. Então, assim, tome cuidado com essas histórias, né, de quem ganhou muito, porque mesmo quem fez essa coisa milaborante não conseguiria replicar isso, entendeu? Não conseguiria fazer de novo. Exatamente. Não, são coisas bem à parte. Então, não tome isso como referência, são legais, casos legais que acontecem no mercado financeiro, mas são outliers, essa coisa fora ali, você tem que tirar aquilo, Uhum. porque não dá para levar aquilo como métrica, não. É, Verdade. Danusa, a conversa foi incrível. Muito obrigado por Obrigada. compartilhar aí sua experiência e visão com a gente. Para finalizar, onde nossos ouvintes podem encontrar e saber mais sobre o seu trabalho? Inclusive aí, estou curioso da sala. Como é que faz para encontrar? Para me encontrar é no meu Instagram, Danusa Machado PC, Danusa com Z, e no meu YouTube, danusa.machado, onde eu coloco vídeos ali no YouTube uma vez por semana. E a sala, vocês vão encontrar também no meu Instagram um link para fazer parte da sala. Convido vocês, tem a possibilidade ali de você testar um mês para ver se vai dar resultado na sua vida. Eu garanto que vai dar resultado. E é claro, depende muito de você. Mas convido vocês a participarem da minha sala de psicologia do trader. Acho que é a primeira sala, como o Marcos falou, né, que existe, e eu fiz com o objetivo mesmo de assessorar o dia a dia do trader, que a nossa vida não é fácil e ainda por cima solitária. No meu Instagram tem um link ali para participar da sala.
Não, inovou, a turma vai gostar. A turma vai gostar legal. Vou deixar aqui também, pessoal, me link aqui embaixo na descrição, tá? Agora, com certeza, esse podcast está sendo divulgado depois, que já tá rodando a sala, então você já consegue ir lá e já experimentar na íntegra lá. Bom, Sim, sim. obrigado, Anusa, e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de seguir aqui o canal o Zerocast, beleza? Bom, pessoal, é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue, se inscreve e compartilha aí. Até o próximo episódio. Valeu!